Olá, queridos e queridíssimos, queridas e queridíssimas irmãs acompanhadores do culto do Evangelho da Noite. Então eu queria recebê-los, né, com as melhores vibrações para passarmos esses próximos minutos juntos. E nós vamos hoje fazer o culto do dia 10 de março de 2022, tá? E para abertura, nós vamos ler o livro O Pão Nosso, aqui o Pão Nosso. É a lição 17, que se chama Intercessão, tá? Irmãos, orai por nós. Paulo, na sua carta endereçada, a primeira carta aos Tessalonicenses. Tá vendo como é que a gente precisa? Paulo, então, coitado, precisava mesmo muito, né? E capítulo 5, versículo 25. Muitas criaturas sorriem, ironicamente, quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons e de seus ouvidos materiais, que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, e lhes recebem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas extremas. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e graças também à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiães. Agradecer, Senhor, toda semana que recebemos, agradecer por aqui estarmos mais uma vez, né, por termos podido chegar a teus pés dadivosos e podermos passar esses minutos na graça do Cristo, em contato com as vibrações mais superiores. Senhor Jesus, abraça-nos fraternalmente, com o envolvimento das tuas vibrações
que isso possa acontecer no nosso lar físico e espiritual e nos nossos diversos corpos, que possam estar reharmonizados ao final deste culto. Que os nossos lares físicos e espirituais possam estar sanitizados, energizados, reharmonizados, imantados pela visita dessa equipe espiritual maravilhosa que vai estar conosco nos próximos minutos. Abençoa-nos, Senhor, os nossos bons propósitos, agora, hoje e sempre, e envolve-nos e dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, o que acontecerá hoje, queridíssimos? Eu vou lhes dizer. Nós vamos dar continuação ao estudo do Evangelho de Marcos, só que desta feita vamos apreciar a partir do versículo 21, porque no culto passado nós vimos de 1 a 20, que é aquela obsidiada de Gerasa. E hoje vai ser a cura, hoje vai ser uma cura, semana que vem outra, da filha do Jairo, semana que vem da hemorroísa, tá? E aí vai acabar o capítulo 5, porque ele não é tão grande assim. E aqui, essa passagem com o Jairo, o Marcos descreve assim, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Aí a gente tem que pular para continuar. Vamos ver aqui onde é que continua. E estando ele ainda falando, chegaram alguns, o Jairo falando com Jesus, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita, cumi, que traduzido é, menina, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. É singela essa passagem? Ela parece que não tem nada, ela parece que é singela, mas é uma passagem cheia de profundidade, de significados.
A coisa mais impactante é que quem está fazendo esse pedido, como o próprio texto diz, é o principal da sinagoga. O principal da sinagoga, ele não era sacerdote nem sumo sacerdote, né? Ele era uma parte mais administrativa, os principais do templo, né? Os que respondem pelo templo. Mas tá no judaísmo, era um judeu, né? E aí ele vai lá pedir para Jesus numa época que Jesus estava lá pregando pela Galileia e que, por parte da religião oficial, não se tinha essa certeza que ele era o Filho de Deus. Mas ele operava muitos milagres, a coisa já tinha se espalhado por ali, para fora de Cafarnaum. Lembra que o Jesus estava na casa da sogra de Pedro, e lá em Cafarnaum. E o bochicho já estava lá dominado, né? E aí o que acontece? Jesus está vindo, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado. Lembra, lá no episódio anterior, o obsediado de Gerasa, Jesus passou do lugar que ele pregava, na Judéia, Galiléia, Jerusalém, Magdala, Sidom. Ele ainda não foi nisso tudo, não, já estou adiantando. Que era a parte que ele pregava, que era tudo cidade de judeu, todo mundo era judeu, né? Belém, Nazaré. E aí ele transpôs o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, né? E ele foi lá para o outro lado, onde tinham as Decápolis, onde a maioria das pessoas não eram judias. Não devia ter judeu lá, porque a cidade era toda montada por uma outra lógica, né, de outras religiões e de não ter religião. E tanto é que o episódio se passa na presença de uma manada de 2.000 porcos, né, estimado. E ele vai lá, bom, mas ele não é bem recebido, aí ele volta. Por isso, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ele voltou para Galileia, tá? Aí quando ele voltou para lá, já estava o povo todo lá esperando ele, né, para fazer milagre. E aí ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, ou seja, mal chegou, né? E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Essa tradução já está facilitando. A palavra original que está lá, minha filha está expirando, né? Essa coisa quando o Deus, através do verbo, que molda o homem, pega o barro, do barro, e ele dá vida ao homem, é um sopro divino, que é o ar, que é uma dos 4 elementos, que é o simbolismo da alma, que a alma, né, o espírito, a alma é etérea, né? Tanto é que em algumas partes fala assim: o espírito sopra onde quer. Ele pode soprar aqui, ele pode soprar lá, mostrando essa etereidade do ar e da alma, né? Então, e aí o verbo que está lá é: a minha filha está a expirar, o ar vai sair dela. Até porque em algumas mortes acontecem assim mesmo, né? Para quem já viu, a pessoa está lá e aí acabou, morreu. Ela expirou. Mas o que acontece? Antes, eu lembrei agora, falando do negócio dos porcos, dos 2.000 porcos, que eu falei aqui na vez passada, quando o obsidiado é inquirido por Jesus, qual o seu nome?
Aí o espírito que está lá no obsidiado responde: legião, pois somos muitos. Aí eu falei: olha, esse nome, legião, é referindo à organização do exército romano, que tinha a centúria, a manípula, a corte. Aí eu fiz um cálculo rápido: a centúria tem 100, a manípula tem 200, né? Aí, assim, a legião devia ter umas 3 manípulas, e deve ser uns 600. 3 de 200. Aí eu fui ver, não eram 600, eram 6.000. A legião tinha 6.000 soldados. Porque a organização era assim: todo mundo conhece centurião. Ah, porque o centurião romano, o centurião mandava em 100 soldados. Dá a impressão que ele era grande coisa, mas não era. Porque, na verdade, acima dele, quer ver, tinha a corte, que é um nome que ainda aparece aí. A corte, aí as coortes, que eram compostas por 3 manípulas. Não, vamos começar de cima para baixo, que é mais fácil de explicar. Então, a manípula. Tem um centurião com 100. Aí a manípula, foi até que eu calculei errado, aí estava certo, são 2 centúrias, são 200. Mas aí a corte também está certa, são 3 manípulas, 3 vezes 200, 600. Mas a legião são 10 coortes, se escreve com 2 O's. Então, assim, a coorte tem 600, mas a legião tem 10 coortes, são 6.000. Então, a criatura estava lá com... E, claro, isso tá aquilatando. Né? Não quer dizer que teve alguém que ficou lá. Obsessores façam uma fila. 1, 2, 3. É uma estimativa, eram muito. Por que somos muitos? E aí eu chamei a atenção. Aí faz mais sentido, porque depois de 6.000 obsessores, 2.000 porcos, tinha 3 espíritos para cada porco. Por isso que os porquinhos foram ladeira abaixo. Tadinhos. E aí eu chamei a atenção que a questão do obsidiado, tadinho, no final da história ele tá curado, né? E ainda quer ir atrás do Cristo. Então, assim, eu chamei a atenção. Olha essa cidade aí, que foi a cidade que botou o Cristo para correr. O tal do obsidiado se ofereceu para ir atrás. E o Cristo falou: não, teu dever é ir, fala tudo o que te aconteceu. Entende? Então, agora, a gente está aqui falando dos principais do templo, voltando. Então, assim, a fama de que expulsava demônio e curandeiro, curava, estava se espalhando, já estava até do outro lado do lago. Quando ele voltou lá para a Judéia, já estava lá o Jairo esperando ele, principal do templo. Então isso é muito importante, que todo mundo viu, foi na frente de todo mundo, que o principal do templo estava pedindo auxílio de Jesus, mas também não era para uma curazinha qualquer, né? A minha filha, aí, dependendo do evangelista, só João não narra, minha filha está à morte, mas nos outros, até depois de que já morreu. E rogo que venhas impor as mãos para que saia viva, porque já tinha feito isso com outras pessoas, e aí já estava correndo essa maneira, né? Aí foi com ele, Jesus foi com o Jairo, seguia uma multidão que o apertava. Aí, essa narrativa, ela é interrompida, que vem a história da hemorroísa, e aí continua no versículo 35, tá? Estando ele ainda falando, chegaram alguns, estando Jairo ainda falando com Jesus, pedindo para ir lá, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: tua filha está morta.
Para que enfadas mais o mestre? Que é a pessoa dando opinião na vida dos outros, né? Aí, assim, perdeu, tua filha está morta. Para que você vai ficar enchendo o saco de Jesus? Vamos embora fazer o funeral. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Lembra que eu falo sempre? A vida de Jesus é toda didática, é uma existência toda didática para a gente. Então, assim, Jairo está ali falando com ele, mas ele está sabendo que tem uma hemorroísa ali, está sabendo que a filha do Jairo não está morta. E aí, Jesus ouvindo, crê somente. Então, viu como é que é bom consultar Cristo? O cara falou, ela morreu. Então, as pessoas aqui, elas dão por fechado uma situação que às vezes não se fechou. Às vezes não, né? Só mesmo lá em cima que você vai saber uma coisa dessa, né? Coceira na garganta. Entende? Assim, você tem que sempre procurar Jesus. Ou o avatar lá da sua religião, tá? Quem é budista vai procurar Buda, né? Para você tem que ter uma ligação, para isso que Cristo veio, né? Os avatares vieram. Para mostrar que você pode ter um acesso direto, você não precisa do sacerdote, você não precisa do médium, do pastor para chegar a Deus, tá? Isso que a gente está fazendo aqui, né? Está mediado por esse estudo, por mim, mas na realidade, na verdade mesmo, você escolheu a hora, você está agora aí assistindo esse culto, então você está prestando atenção, se reservou, está fazendo uma aderência. Então quem está decidindo isso é você, essa união, né? Eu não estou nem sabendo. Não o quê? E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, os sobrinhos de Jesus, né? Os filhos de Salomé. Que a Salomé era prima de primeiro grau, era tida como irmã. É uma das... os irmãos e as irmãs de Jesus eram os primos de primeiro grau, lá de Nazaré. E tinha um monte. Nazaré já tinha tido esses meninos aí, os garotos tinha uns 20 e poucos. O Pedro não, Pedro já era cascudo. Pedro ele pegou lá na colônia de pescadores. Aí ele chamou os 3 para fazer ambiência. Jesus não precisava de ambiência, não é uma questão é a questão do envolvimento e deles aprenderem a fazer, né? Eles eram os mais chegados. Tinha o André também, que era irmão do Pedro. Mas o André não está aí. E aí o povo queria ir junto. A cabeçada que vive pedindo cura. Aí ele falou, não, fica todo mundo aí, vou lá rapidinho. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. Ainda tinha um povo tocando flauta. Então isso daí é o equivalente ao costume que chegou até o século XX na Itália, não é à toa que é na Itália, né? Que esse povo foi todo para lá, né? Das carpideiras. Então, quando você, principalmente no sul da Itália, né? Não tem no norte atualmente, saiu logo, porque o norte é mais evoluído, sabe como é que é? Da Itália. E o povo do sul da Itália é aquele pessoal que vive em aldeia, mais tradicional, eles até há pouco tempo tinham carpideiras, né? Que eram as pessoas que eram contratadas para chorar no funeral. Então, morria alguém que você gostava muito, aí você contratava. E é claro que a família, quanto mais dinheiro, mais carpideiras ela contratava, e ficavam elas chorando lá na beira do caixão. Mas assim, não era só isso, assim.
o sofrimento era mostrado por barulho externo, então ainda contratava músicos, principalmente flauta. Flauta e um outro instrumento de sopro também. Então, aí ficava aquele povo entrando, saindo, chorando e falando coisas, né? Oh, meu Deus do céu, não sei o que lá. Que isso demonstrava, esse alvoroço que demonstrava o sofrimento da família. Aí Jesus, né? Imagina, Jesus era minimalista, ele veio pregar tudo contra o oposto disso tudo. Aí, assim, botou todo mundo para fora. Aí ele já botou todo mundo para fora, já desfazendo dando a má notícia para o povo que estava fazendo o escarcéu, né? Ele já falou, aqui, ó, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Você imagina, Jesus que veio lá de fora, muita gente nem sabia quem era. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, na verdade pediu para o dono do enterro, né? O principal do templo. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada, no quarto. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita, come. Come. Talita, come. Menina, levanta-se. Que traduzido é menina, levanta-te. Tem lugares que põem mais coisa nessa frase, tá? Menina, eu te exorto, levanta-te. Menina, eu te ordeno, levanta-te. É o povo que, segundo Haroldo Dutra, quer escrever o evangelho junto com o evangelista. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com um grande espanto, o pai e a mãe, né? Os apóstolos também devem ter se assombrado. E logo a menina se levantou, pois já tinha, e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse. E disse que lhe dessem de comer para a criança, né? Então, olha só, olha o bando de elemento que tem aqui. Botou todo mundo para fora. Ele levou 3, que é o número da espiritualidade, né, da Trindade. Aí, mas tinha ele também. Na hora de entrar no quarto, fazer lá a sessão, além dele e dos 3 apóstolos, tinha a menina e tinha o pai e a mãe. 7. Que é outro nome de completude. Né? Você cumpriu uma tarefa física e espiritual. Ao final dos 7 dias, a terra estava pronta. Tá? Então, 7 lá dentro. O pai e a mãe, a menina que estava dormindo, os 3 discípulos e ele. Aí, mas ele não tinha nem entrado no quarto e já disse, ela está dormindo. Porque, na verdade, o que estava acontecendo aí? Como eu falo, a gente é bom isso, a gente estudar, né, os milagres. Milagre é milagre. Eu aqui na vez passada eu acho que eu citei isso, que alguns foram concessão, você pode dizer, chamar de milagres. Mas alguns eram provas que já tinham terminado, como é o caso daqui. Aí, assim, o texto, ele é escrito para leigos e para iniciados. Então, todos os sinais aí, né? Quando ele sai de lá do meio da multidão, ele levou 3 discípulos. Quando ele chega lá, que ele despede todo mundo, na câmara onde a menina estava morta,
Porque nisso, né, já estava um tempo. Tinham 7. Aí o evangelista, que era iniciado também, ele era mais iniciado do que os católicos atuais, logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. 12 é o número do avatar. É uma completude, cumpriu-se uma tarefa, um dever, um processo físico e espiritual. Físico, 3. Espiritual, 3. E físico, dos 4 elementos. 3 vezes 4, 12. A completude dos 7 na Câmara é 3 mais 4. Tá tudo aí. O povo tá lendo isso aí há 2000 anos. Para que queria botar que a menina tem 12 anos? O que interessa? E se ela tivesse 14? Então, estão marcando que não é um erro de tradução, não. Primeiro que Jesus já tinha anunciado, com todas as palavras, que ela não estava morta, ela estava dormindo. E segundo que é amarrado ali nos números, né? Aí a menina, de repente, aí não disse, é cataléptica, não disse a mesma questão do Lázaro, tá? Mas você veja bem, a menina, ela estava lá deitadinha, um dia ela começou a baixar o metabolismo dela, né? Ela devia ser narcoléptica, tem a narcolepsia, aí tem muito. Você vai no seu bairro e vai encontrar uns 10. Que é aquela pessoa que o metabolismo vai caindo, e você nem vê respirar, e algumas têm dificuldade de retomar o corpo, né? São essas pessoas que fazem desdobramento na hora que volta, mas não é que ela estava... Desdobramento espontâneo, ela não estava no comando. E aí não sabe voltar, porque se desespera. Aí começam as vibrações ficarem esquisitas, ela não consegue encaixar direito de novo, né? Depois, na hora do sono. Geralmente assim, a pessoa dorme e depois não consegue. E a pessoa fica desesperada que ela vê que ela não está conseguindo tomar o corpo dela de novo, né? Fazer ele movimentar. Enfim, a menina, a prova era de quem? Era da menina? A menina que está lá morrendo. Né, que ela estava a expirar, respirando cada vez mais. A prova estava na cara que era do Jairo, né? Do Jairo e da mulher. Mas você vê que a prova era do Jairo. A mulher também tinha uma participação, mas não se fala na mulher. Quem é que resgatou? Quem ficou todo tempo desesperado, quem foi atrás de Jesus, na cara da sinagoga, que vai depois... É óbvio que vão cobrar isso dele, não conta a história de Jairo, mas é óbvio que teve desdobramentos, entendeu? Quem está pagando aí por tudo, pelo desespero, a filha era dele, é Jairo. A prova foi completa, completou-se a prova, mas ela não era da filha de Jairo, ela era de Jairo. E aí, assim, sabe-se lá, né? É certamente ligado à espiritualidade. Provavelmente Jairo era uma pessoa importante na causa, na divulgação da palavra, porque depois dele passar por isso, porque agora a sinagoga toda já sabia que ele, né, tinha tendência a ser cristão. Porque ele não pediu ao sacerdote. Porque ele é principal do templo. Gente, vamos lá em casa, o sacerdote mor, o subsacerdote, chama os 10 sacerdotes, vamos fazer com 12 sacerdotes lá na câmara da minha filha. Ele foi lá para Jesus. Já devia também ter uma inclinação, né? Ele já era cristão. Mas assim,
Isso tudo é muito importante porque na semana que vem vai ter a hemorroísa que está no meio. Quando Jesus está se deslocando para a casa de Jairo, aparece a hemorroísa e a história dela é toda contada nesse meio aí, tá? Por isso que eu botei versículo 21 a 24, que o pastorino botou o pedido de Jairo, e depois versículos 35 a 40. Então a história da hemorroísa é de 25 até 34. Dos versículos 25 a 34, que a gente vai ver semana que vem, tá? Então vamos passar para o nosso passe maravilhoso. Tá? Vocês já estão sentados assim, bem gostosinhos, confortáveis. Vamos elevar a nossa mente ao Cristo, a São Francisco de Assis, São Judas Tadeu, e esperar que nossos amigos espirituais, guias e protetores, deem esse passe fluídico terápico em nós, tá? Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que suavemente seja depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados, corações amorosos, para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa os nossos familiares, parentes, amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a toda a sua falange trabalhadora, espiritual, divina. Graças à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família, aos nossos anjos guardiães, espíritos amigos, simpáticos e protetores, que tanto nos auxiliam no dia a dia. Jesus, obrigado por esse momento que passamos juntos, por esse ensinamento que recebemos. Obrigado, Senhor,
por termos essa consciência, esse acesso e por disponibilizarmos esse tempo para realizar essa ligação. Obrigado pela visita das equipes espirituais, que elas possam ter sanitizado adequadamente os nossos ambientes onde circulamos, maiormente o nosso lar físico e espiritual, e os nossos templos, que são os nossos corpos, que eles possam ter sido sanitizados e reharmonizados e reharmonizados naquelas vibrações que têm essa possibilidade. Senhor Jesus, envolve a todos esses outros irmãos que estão na senda conosco, as nossas famílias sanguíneas e harmônicas espirituais, os nossos amigos, as pessoas, o nosso ambiente de trabalho, as pessoas que trabalham conosco. Jesus, enquanto grupo, queremos humildemente mandar um quanto de energia para essa humanidade terrena, encarnada e desencarnada, para a saúde de Gaia, o planeta, o organismo, com todos os seus seres vivos e não vivos, né? Os seres que são metamórficos, sedimentares, vegetais, bactérias, tudo. Que todos possam receber essa humilde contribuição nossa. Jesus abençoa toda a equipe espiritual que nos assiste, que todos possam também receber esse reconhecimento por nossa parte, já que damos tanto trabalho. Cristo maravilhoso, abençoa, envolve todos os mandantes da terra, os presidentes, primeiros ministros, pessoas que têm poder de mando sobre o outro, donos de corporações poderosas. E também, Senhor, envolve a todos nós nessa transição planetária. Dessa forma, nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a permissão para dar por encerrado o culto da noite de hoje, falando do lema da nossa casa: paz e fraternidade. E o lema de Francisco: paz e bem, na paz e no amor do Senhor. Concede-nos uma boa semana, na paz do Cristo. Graças a Deus.